A economia alemã, fragilizada, encontra-se à beira de um colapso iminente, caracterizada por uma situação econômica instável, uma crise energética, uma população envelhecida e um declínio nas exportações. O último ano revelou-se desastroso para a Alemanha, agravando uma situação já delicada. Uma crise orçamentária varreu o país, lançando a possibilidade de desferir o golpe final em uma nação que, em tempos passados, já foi uma das maiores potências econômicas. A pergunta que permeia a mente de todos é: será possível que a Alemanha conseguirá se recuperar diante desse cenário? A Alemanha representa a quarta maior economia do mundo em termos de PIB nominal, sendo também a principal economia da Europa com uma folga significativa. Em 2021, seu PIB atingiu a marca de 4,3 trilhões de dólares. Ao longo das 2 últimas décadas, a economia alemã foi a principal impulsionadora da economia europeia, atraindo diversos países para suas cadeias de suprimentos e facilitando o acesso a mercados estrangeiros. Apesar de ter experimentado um período prolongado de crescimento desde a reunificação, nos últimos anos, a economia alemã enfrenta desaceleração, ficando atrás dos Estados Unidos e da maioria dos países europeus, com sua taxa de crescimento em constante declínio. Atribuir os problemas econômicos da Alemanha exclusivamente à crise energética proveniente da guerra na Ucrânia é uma simplificação. Na realidade, o país já apresentava consideráveis fraquezas antes desse evento. A invasão da Ucrânia destacou a dependência alemã da energia barata da Rússia, agravando ainda mais desafios econômicos de longa data. A Alemanha tem enfrentado lentidão na descarbonização e digitalização de sua economia, além de lidar com questões demográficas e a escassez de trabalhadores qualificados, resultando em uma economia cada vez mais estagnada. A economia alemã prosperou com ênfase na manufatura de alta qualidade e políticas voltadas para a exportação, destacando-se como uma potência na produção de automóveis, máquinas, produtos químicos e equipamentos industriais de alta qualidade. A Alemanha é o terceiro maior exportador mundial, enviando esses produtos para mercados estrangeiros. As exportações contribuem com 47% do PIB do país, o que é relativamente alto em comparação com grandes economias como os Estados Unidos, China, Índia e Reino Unido. Em 2015, o superávit comercial da Alemanha foi de cerca de 255 bilhões de dólares, ou quase 7,5% do PIB do país. Isso continua uma tendência de alta que ocorre pelo menos desde 2000. Indiscutivelmente, a Alemanha fabrica bons produtos que estrangeiros desejam comprar. Uma das razões pelas quais a Alemanha consegue exportar tantos bens é devido à sua vantagem competitiva através do fraco crescimento salarial. Em geral, as tendências salariais são influenciadas pela saúde geral de uma economia. Durante períodos de expansão econômica, os funcionários e os sindicatos tendem a ter uma posição de negociação mais forte. No entanto, essa posição enfraquece quando a economia vacila. Curiosamente, no caso da Alemanha, os salários reais mal subiram desde o início da década de 1990, raramente ultrapassando 2%. A contenção salarial não é apenas um problema para os trabalhadores alemães, especialmente os de baixa renda. Outros países da zona do euro precisam manter um controle ainda mais rigoroso sobre o crescimento salarial para recuperar sua competitividade. Sem dúvida, o persistente crescimento salarial fraco ao longo dos anos fortaleceu a competitividade internacional das empresas alemãs e incentivou as exportações, mas também teve impacto no consumo doméstico, que vem declinando desde 1980. Atualmente, a parcela dos gastos do consumidor na Alemanha representa 54% do PIB, consideravelmente abaixo dos índices dos Estados Unidos e do Reino Unido. Aumentar os salários dos trabalhadores poderia impulsionar o poder de compra, estimulando a aquisição de mais bens e serviços. Isso, por sua vez, poderia resultar em uma redução nas exportações, já que as empresas se voltariam para um mercado doméstico expandido, potencialmente aumentando as importações. No entanto, a Alemanha continua presa a um modelo que prioriza as exportações acima de tudo. O consumo doméstico na Alemanha é impactado não apenas pelo fraco crescimento salarial, mas também pelas mudanças demográficas.
Com o envelhecimento da população e a priorização da economia para a aposentadoria, os alemães têm uma tendência a gastar menos. A taxa de poupança das famílias tem se mantido estável ou aumentado desde 2008. Então, por que o gasto reduzido é um problema real para a economia alemã? Porque os alemães têm economizado muito mais do que investem. Indivíduos estão enchendo cofrinhos para a aposentadoria e as empresas, esperando retornos menores de populações mais velhas no futuro, estão investindo no exterior em vez de no país. Não apenas o investimento privado é baixo na Alemanha, mas o investimento público também é fraco. Os prédios escolares e as estradas estão se deteriorando devido à pressão sobre o investimento público causada por regras fiscais equivocadas. Além disso, a economia fica para trás em sua prontidão para a digitalização, classificando-se em 36º lugar no mundo em velocidades médias de download. Assim como outros países europeus, a Alemanha não investiu o suficiente na diversificação de suas fontes de gás e petróleo ou na exploração de fontes de energia alternativas. Consequentemente, tornou-se dependente da energia russa, o que teve um impacto mais severo em suas indústrias e setor manufatureiro em comparação com outros países europeus. Algumas indústrias intensivas em energia, como químicos, fertilizantes, indústria metalúrgica, indústria de cimento, indústria de papel e celulose, estão reduzindo a produção. A produção industrial alemã caiu 3,4%, a maior queda em 12 meses. A Alemanha não apenas dependia de energia, mas também da demanda nos mercados estrangeiros por seus bens manufaturados. A Volkswagen, a maior montadora da Europa, depende da China para 40% de suas vendas em volume. A China é um dos principais parceiros comerciais da Alemanha pelo 7º ano consecutivo, com exportações e importações combinadas de mais de 320 bilhões de dólares, um aumento de cerca de 21% desde 2021. Mas agora, a demanda da China por produtos alemães diminuiu devido à sua rigorosa política de zero Covid. Os últimos 3 anos de paralisações pandêmicas, Brexit, guerra, cadeias de suprimentos interrompidas e inflação persistente desaceleraram o setor manufatureiro da Alemanha, que está sofrendo com uma queda acentuada, incluindo menor produção industrial, demanda em queda e uma redução nas encomendas pendentes. Como consequência, o crescimento da maior economia da União Europeia foi prejudicado. Outro problema importante que precisa ser abordado é a substituição dos trabalhadores que estão se aposentando. Na Alemanha, cerca de 64% da população é composta por pessoas em idade de trabalho, semelhante aos Estados Unidos. No entanto, os maiores grupos etários na Alemanha são aqueles com idades entre o final dos 50 anos e início dos 60 anos, e eles se aposentarão em breve. As empresas já estão enfrentando dificuldades para preencher as vagas. A Alemanha deve considerar a revisão de sua política de imigração. Caso contrário, o mercado de trabalho perderá 7 milhões de trabalhadores até 2035, em relação aos atuais 46 milhões. A indústria automobilística está sendo impactada pela escassez de trabalhadores qualificados e pelo crescimento insuficiente da produtividade. A produção de carros na Alemanha atingiu seu auge, atingindo cerca de 6 milhões em 2012, e desde então tem declinado. Uma das razões para essa diminuição de produtividade na Alemanha é atribuída às reformas eficazes no mercado de trabalho. As bem-sucedidas reformas no mercado de trabalho na Alemanha integraram trabalhadores menos qualificados, resultando em taxas de emprego mais altas. Contudo, essa integração causou uma redução na produtividade média por empregado, conhecida como efeito de composição. Esse declínio na produtividade média contribuiu significativamente para a notável desaceleração no crescimento da produtividade na indústria manufatureira alemã. A produtividade na economia mede a eficiência na obtenção de resultados a partir de insumos como mão de obra e capital. Na verdade, a produtividade pode ser aprimorada por meio de inovação e atividades de pesquisa e desenvolvimento, resultando em um aumento na produtividade. Não é que os alemães não sejam inovadores. A poderosa economia da Europa parece ter um sistema sólido e bem financiado para criar novas ideias e permanecer à frente do jogo.
Eles investem muito em pesquisa e desenvolvimento, ocupando o terceiro lugar entre os países do G7, logo atrás dos Estados Unidos e do Japão. No entanto, a Alemanha concentra grande parte da inovação em setores tradicionais como transporte e máquinas, mas fica para trás no desenvolvimento de negócios digitais e na digitalização da economia. A avaliação do Índice de Governo Digital da OCDE revela que a Alemanha possui a pontuação mais baixa na dimensão de setor público, orientado por dados entre os 29 países membros. Isso evidencia sua posição menos destacada como potência econômica digital. Essa mudança afetou significativamente como as pessoas fazem compras, se comportam como consumidores, como as empresas são organizadas e até mesmo como os governos operam. Em resumo, trata-se de adotar a tecnologia digital para tornar as coisas mais eficientes na economia. Apesar de várias promessas de diversos chanceleres de investir em tecnologia digital e habilidades, houve pouco avanço até agora. A administração pública na Alemanha ainda confia muito em métodos analógicos ultrapassados. Embora a Alemanha seja reconhecida por sua excelência em tecnologia e engenharia, ela está atrás de outras economias avançadas na transformação digital. O uso médio de dados móveis e as velocidades de conexão são relativamente baixos, e a disponibilidade de internet de alta velocidade é desigual entre áreas urbanas e rurais. No entanto, não subestimemos a economia alemã. Houve progresso em áreas específicas, especialmente no setor privado. A estratégia Gigabyte do governo visa conectar pelo menos 50% das residências e empresas à rede de fibra ótica até 2025, com o objetivo de atingir conectividade total nas residências até 2030. Empresas de médio porte, especialmente aquelas nas indústrias de engenharia e máquinas, têm feito progressos notáveis, adaptando-se à economia digital e abraçando novas tecnologias. No entanto, é importante lembrar que a transição para uma economia digital requer uma mudança cultural, o que leva tempo. Com as reformas políticas certas, a Alemanha pode recuperar o atraso e garantir que seu setor público esteja atualizado com os avanços digitais. No entanto, até 2030, a Alemanha não conseguirá preencher totalmente as lacunas em seus investimentos e capacidades militares. Isso exige uma mudança substancial na política econômica, assim como os prometidos ajustes em suas políticas de investimento, militares e estrangeiras. Desde a pandemia, o futuro fiscal e político da Alemanha tem sido incerto, mas após 6 de dezembro de 2023, essa incerteza escalou drasticamente. Ao perder seu prazo autoimposto para um acordo orçamentário, a Alemanha corre o risco de adotar um orçamento temporário. Agora você pode estar se perguntando se um orçamento temporário é tão ruim e, infelizmente, a resposta é sim. O fracasso em finalizar um orçamento para 2024 terá consequências terríveis para o país. Adotar um orçamento temporário não apenas congelará novos gastos, mas também alterará drasticamente o cenário econômico. Apesar de continuarem pagando serviços essenciais, como aposentadorias e benefícios sociais, o governo pararia de pagar outras coisas, como subsídios para setores importantes, necessários para a transição ambiental. Embora os economistas alemães ainda tivessem esperança em 6 de dezembro, no dia seguinte, essa esperança foi destruída. Essa admissão pela equipe de Schulz não apenas joga luz sobre a difícil situação da Alemanha, mas também levanta perguntas cruciais sobre o futuro imediato do país. Como a economia alemã lidará com as repercussões de um orçamento temporário? Quais serão os impactos nas indústrias essenciais e na transição para a sustentabilidade? Deixe seu comentário. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, agradeceria se deixasse o seu like e se inscrevesse no canal para mais conteúdos como estes. Um abraço e até breve.